Bom, vamos falar um pouco sobre LEDs e resistores. Quando você compra um resistor, ele vem em pacotinhos assim, com coisa assim. No caso, esses aqui são vários valores variados. Por exemplo, pegando um deles aqui, ele tem uma marcação normalmente. No caso, esse daqui é de 560 ohm, que é a medida de resistência. Caso você não tenha esse coisa aqui, você pode usar a tabelinha, essa tabela aqui. Aí você vai ver, no caso, esse aqui é o de 5 linhas, e você vai ver, no caso é aqui. Se olhar aqui, ele tem um declive. Você vai ler da posição que tem um espacinho entre o declive e a segunda linha aqui. Não dá para ver corretamente aqui, provavelmente, porque está bem pequeno, mas ele tem uma separação aqui. Então você vai ler, a primeira linha é verde, 5. Segunda linha, azul. Tá roxo aqui no papel, mas é 6. E a terceira linha, 0. Que são um valor. E depois vem o multiplicador. No caso, esse multiplicador é preto, que é vezes 1 ohm. Ou seja, 5, 6, 0, 556 vezes 1, 556 ohm. E a última linha é a tolerância dele. O quão acima disso ele consegue, ou melhor, o quão preciso é essa resistência. Por exemplo, dependendo do material, do calor, entre outros, ele pode alterar ou variar a precisão. Se for algo mais barato, provavelmente tem uma precisão mais coisa. Por exemplo, esse daqui é marrom, o que dá mais ou menos 1% de tolerância. Ou seja, ele pode medir de 560, 1% seria 5,6. Ele pode medir, se eu medir aqui com coisa que eu vou medir agora, ele pode ser 555, 556 mais ou menos, ou 556, 555, ou 556. Medindo aqui, 5,5 está em 20 ohm, 2K ohm, que é para dar 500, na verdade ponto, se eu conseguir conectar aqui, olha lá, ponto 59, ou seja, está com 1 ohm de diferença do nominal, ou seja, está dentro da tolerância. E aí, se você for algo mais sensível que você precisa urgentemente de coisa, você pode pegar um com uma tolerância menor. Por exemplo, o cinza tem mais ou menos 0,05, que é bem pequeno. Existe resistor com uma tolerância perfeita? Provavelmente existe, só que você vai comprar teu rim por causa de um resistor, e não vai ser 100% perfeito. Bom, falar um pouco dos LEDs. O LED, você compra, ele pode vir colorido, várias cores, ou pode comprar vindo tudo de uma cor, tipo 100 LEDs vermelhos, se você quiser. Aqui eu tenho LEDs sem cor nenhuma, essa é a cor pura. LED verde, LED vermelho e LED amarelo e o LED azul. Normalmente essas cores que você acha. Também tem um LED RGB, que ele vem as variações de cores. Você pode mandar dependendo do sinal que você mandar do Arduino, vai ser cores diferentes. E para controlar a intensidade do LED, você pode usar um Arduino com write
Analog write é o nome correto da função, e mandar uma escala que ele vai mudar o brilho. Vamos montar uma coisa para mostrar aqui. Voltando para resistores, também temos esse cara aqui, que é um potenciômetro. Ele tem uma trilha de carvão correndo dela. Ele tem a potência até 10K, está escrito aqui. Uma trilha de carvão é um semicondutor. Ele tem o silício, só que um pouco pior do que o silício. O que um semicondutor faz? Ele, dependendo da distância, do quanto tem dele, ele pode ser ou um condutor ou um resistor. No caso, no zero, ele tem 3 terminais, sendo um positivo, um negativo e um de leitura. Ele, dependendo da posição dele, ele vai criar um divisor de tensão, que é quando tem 2 LEDs, que eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente um divisor de tensão usando LEDs. Que quanto mais para frente ou mais para trás, ele vai dividir a tensão neles. Se você estiver muito próximo do primeiro terminal, ele não tem positivo, negativo nem nada. Mas se ele estiver muito próximo do primeiro terminal, como se estivesse conduzindo completamente isso daqui, conectando esses dois terminais. E se ele estiver muito próximo do meio do terceiro, é como se ele tivesse conectado direto aqui e não tivesse conectado aqui. E se estiver no meio, termo dos dois aqui, ele vai estar metade nesse, metade nesse. Que no caso, normalmente é conectado positivo e negativo, como eu tinha dito. E estando no meio, ele estaria entre 0 e 5 volts, ou seja, ele estaria tendo uma energia de 2.5 volts. Vamos conectar aqui na matriz de contatos com uma alimentação. Vou usar essa alimentação de matriz de contatos. No caso, como eu conectei ela desse lado aqui, eu vou ter que usar esses terminais daqui de cá. Então vou puxar um pouquinho mais para cá. Ele tem o mais e menos, tanto faz se você estiver seguindo coisa, mas é uma boa prática. O mais da protoboard está seguindo o mais da matriz de contato, está seguindo o mais da fonte, e o menos seguindo menos. Porque às vezes você conecta, ele conecta e vai funcionar normalmente aqui, só que vai estar invertido se você conectar na posição contrária, o que não é uma boa prática. E para não ocupar muito espaço da matriz de contatos, conecta no canto. Você pode conectar aqui no meio, só que como o cabo vai estar aqui, você vai estar praticamente pegando tudo coisa. Dá para conectar aqui também para alimentar os dois, mas também vai estar pegando bastante coisa. É mais fácil você só botar um jumper aqui. Bom, para alimentar a fonte, que eu também preciso de alimentação, eu vou pegar um desse conector aqui, usando uma pilha de 9 volts. E se eu conectar ela aqui, conectada aqui na fonte e ligar a fonte, vai ver que ela já acendeu, está sendo alimentada. Essa fonte aqui, ela tem característica de você poder regular ela. Por exemplo, aqui está configurado para 3.3 volts. Eu posso pular aqui, mudar o jumperzinho dele para 5 volts. E se estiver no meio daqui, no caso vai estar desligado. Esse aqui está desligado. Mas eu vou usar só esse aqui. Vamos ver. Vou colocar aqui o meu potenciômetro. No caso, acho que eu vou botar ele aqui, ó, para ficar mais fácil de ver. E desligar esse lado aqui. E deixar ligado esse. É uma boa prática se nunca ligar coisa a mais. Por exemplo, tem gente que tem o costume de ligar o coisa de alimentar todos os lados. Se você não vai usar, por exemplo, como eu só vou usar esse terminalzinho aqui, na verdade nem ele precisaria, dá para me conectar direto. Mas se você não vai usar, não tem coisa, você vai aumentar a complexidade do seu circuito sem motivo. Bom, vou colocar um LED, vou colocar ele aqui, vou colocar um LED branco aqui. Eu não falei dos LEDs, só falei das cores, né? Esse é o anodo, o maiorzinho é o anodo
e o menor é o catodo. O anodo é o positivo, o menor é o negativo. Se você tiver com ele cortado, você pode ver que um dos lados dele normalmente tem uma parte retinha aqui. No caso, esse parece que não tem. Tem. É bem difícil de ver, por isso que eu pensei que não tinha. Mas aqui tem uma parte coisa. Ele está no catodo, que é o negativo. Ou você pode ver aqui também dentro do LED. O positivo é o menorzinho, o negativo é o maior. Se você conectar, ele é um Light Emitter Emitting Diode, significa LED. Um diode, ou um diodo, ele não deixa passar corrente para o lado contrário. Ou seja, você pode usar um LED para barrar a corrente, ou um diodo normal, para barrar a corrente em sentido contrário. Vou até conectar aqui o contrário para vocês, para mostrar que não tem problema nenhum. Vou colocar também um resistor, vou colocar esse lado aqui para usar o terminal. Um resistor, qualquer posição. Negativo é esse daqui. Negativo para o negativo. Vou conectar aqui. Esse daqui é o de 550? Não, esse daqui é de 330. Vou colocar o de 550 que nós mexemos. Bom, ele está no negativo. O positivo eu vou ligar, pegar um jumper aqui, um jumper verde aqui. Vou ligar ele aqui no terminal que está o coisa. No caso, é um pouco difícil que ele fica na frente, mas pode ver, esse daqui é o terminal do meio. E no terminal positivo dele. E puxar aqui um vermelho pro negativo, ou melhor, pro positivo, que é esse daqui, no positivo, e um preto no negativo. Bom, o ideal é sempre você usar o fio menor possível. Acho que eu já falei isso, porque com o fio menor possível, ele não vai ficar esse bolo de fio. Se fosse muitas coisas conectadas, ficaria um rolo de fio aqui, você não entenderia nada. Como é pouquinho, não tem problema, tá um pouquinho maior. E também, boa prática, vermelho positivo, preto negativo. Bom, se eu ligar ele aqui, colocar ele no 0, não vai ligar o LED, porque ele tá no mínimo aqui. E se eu for rodando aqui, ele vai aumentando. Não sei se está dando para ver direito, mas está aumentando o brilho quanto mais eu rodo. No máximo ele está o brilho aqui. Agora vamos fazer o invertido para você ver que se eu colocar invertido, ele só não vai ligar, ele não vai passar nenhuma corrente. E se eu corrigir aqui, ele vai ligar normalmente, porque o LED não queima, ele só barra a corrente. E isso é uma coisa que também funciona no divisor de tensão. Vamos mudar aqui para botar um divisor de tensão com LEDs. Com LEDs não, com resistores. Vou pegar aqui mais 330 com 330. Se eu pegar uma conexão aqui, vou colocar direto aqui, não tem que passar muito cabo. Mas 330 com aqui. Deixa eu conectar aqui também por aqui. Às vezes ele tá me cortando aqui, mas ele foi tirar esses cabos que eu não vou mais usar eles, só esse verde que eu vou usar. Se eu conectar aqui e outro aqui pro verde, tome cuidado para não dar contato entre eles. No caso, não vai ter muito problema aqui, porque não tem nenhum componente muito sensível. No máximo vai queimar minha minha placa de alimentação. Mas conecta aqui
Ele tem proteção, então acho que não queima, mas não é bom ficar abusando. Bom, aqui eu tenho um divisor de tensão. Como os dois é igual, ele vai dividir por 50%. Ou como se estivesse no meio o potenciômetro. Bom, se eu ligar aqui, no caso não vai ligar porque está fora da força. Ligado. Se eu conectar aqui no meio dos dois terminais, ele vai ter um brilho de 50%, que é bem pequeno. Se eu conectar no zero, ele vai dar zero, porque não tem nenhuma corrente. E se eu conectar no positivo, ele vai dar o brilho máximo. Então pode ver, isso aqui é um divisor de tensão. Se você pegar um com energias diferentes, por exemplo, pegar um mais forte aqui, eu acho que eu não cheguei a falar, mas é sempre bom, ó, também isso, eu tinha que ter desligado a fonte para não dar curto, é uma boa prática, eu não desliguei. Mas como eu estava falando, é sempre bom deixar um LED com um resistor em sequência, porque assim vai dividir a tensão e não vai jogar tudo no LED, tem menos perigo de queimar o LED. Se jogar direto, ele pode acabar queimando o LED. Ou seja, um LED que, se você botar invertido, não queima, se você botar muita tensão, ele queima. Bom, aqui liguei de novo, e como eu botei a maior tensão no coisa, como se ele está mais pendendo mais para a direita, que no caso aqui é o positivo. Ou seja, ele ficou mais forte do que anteriormente, que ainda não é o 100% aqui. E foi isso que eu tenho que falar sobre LEDs resistores. Existem outras formas de resistores. Tem um que, ao invés de você poder controlar no dedo, você pode regular por usando uma chave. Mas de tudo mais é isso o que eu tinha para falar. E até a próxima aula.